Nós falamos em polarização política até agora. Lembrando que na Câmara dos Deputados, o PT conseguiu eleger 56 deputados e o PSL, partido do Bolsonaro, elegeu 52. Então, lá também a coisa vai seguir polarizada. Mas, como dizia Cazuza, ideologia eu preciso de uma para viver. E olha que faz muito tempo que ele fez essa música. Mas ideologia, eu tenho a minha, tu tem a tua. Nossas convidadas têm a delas. Nós não precisamos brigar, nem ofender, nem usar palavras de baixo calão para defender a nossa ideologia. Todos temos, aliás, todos devemos ter. E aquela ideologia pela qual a gente briga, sim. A gente tem o direito e até o dever de brigar pela nossa ideologia. Mas esse brigar, voltamos ao início do programa, é com respeito. E é isso que nós vamos continuar falando aqui, né? O respeito. Outra coisa que assim, impressiona e impressiona mais ainda a maneira como as pessoas fazem uso das fake news, né? Notícias falsas, a gente sempre soube, sempre existiram. Inclusive na mídia, né, digamos assim, normais, que muitas vezes são colocadas para atingir um objetivo, mas nunca se viu tanto quanto agora em tempos de rede social. E para mim, pessoalmente, o que mais me impressiona não é a divulgação, mas sim aquele compartilhamento irresponsável de quem não checa, de quem não procura a fonte, de quem simplesmente compartilha porque vai gerar vários comentários. É assim que eu percebo, gurias. E é como eu disse, nós três estamos aqui, cada uma com sua opinião, e é sobre as nossas opiniões que nós vamos falar. Como é que vocês veem isso? Como uma perca de tempo, uma falta de respeito com o próximo. Eu já caí em fake news, eu já compartilhei. Só que quando eu me dei por conta, eu disse, opa, né? Eu acho que todo mundo corre o risco de cair. Sim. A diferença é tu bater nessa tecla mesmo sabendo que ela é errada. E sabendo que é mentira. O que acontece, e o que eu percebo de muita gente instruída, elas sabem que é mentira e elas continuam compartilhando isso. Sim. Porque elas sabem que com o poder que elas têm, da intelectualidade, da força, da inteligência que elas têm, elas estarem compartilhando essa mentira, dificilmente as pessoas vão duvidar, né? Vão duvidar. Isso é o que mais dói. E tu não vê fake news sendo compartilhadas por pessoas com pouco conhecimento. Tu vê elas sendo compartilhadas por pessoas com muito conhecimento. E uma coisa que eu isso dói muito, né? Que eu observei nessa campanha, repetindo, né, sem apologia a Pedro ou a Paulo, notícias antigas. Sim. Né? O cenário político muda. Do mutável. Sistema, né? As necessidades mudam, as políticas mudam. Quando as pessoas têm um determinado objetivo, elas não se importam se aquela notícia faz parte do contexto atual ou se ele era de décadas atrás, mas se vai ao encontro do meu objetivo, então eu vou compartilhar. Vocês também tiveram essa visão O fake news, as notícias falsas, eu nem gosto de usar o fake news. Até porque nós somos brasileiros, Exatamente, né? Eu prefiro usar notícias falsas. Eu acho assim, nossa, tá muito... Eu vejo os meus amigos, eu tenho a impressão de que ou máscaras caíram, ou eu nunca conheci essas pessoas. Sabe, as pessoas vêm... elas divulgam uma coisa, aí tu vai lá e diz assim, pessoal, dá uma olhada, é fake news. As pessoas, elas te agridem, ou te ignoram totalmente. É a minha opinião. Sônia, ignorar a Sônia até seria respeitoso. Eu normalmente sou ignorada quando eu tento alertar. Eu, por exemplo, as pessoas, elas... porque não sei o que lá, daí começam, porque tu é petralha, mas não é isso. Não é. Eu, normalmente, eu costumo avaliar. Por exemplo, aquele áudio do Bolsonaro, que lançaram dele no hospital, quando eu escutei aquele áudio, eu disse, é falso. Porque tu percebia na hora que não era falso. E tava muito fácil aqui. Tudo que vem fácil demais, não é. Só que assim, tu vê muita fake news. E aí tu vê as pessoas, compartilha. E elas brigam por causa daquilo, elas brigam entre si. Aí tu chega lá e tu diz assim, pessoal, é fake news. Não, mas você é minha opinião. Exatamente, sabe? Eu compartilho.
o Facebook é meu, ok, o Facebook é teu. Ou assim, quando você compartilha uma coisa, eu normalmente, se vocês forem olhar no meu Facebook, eu declarei, óbvio, o meu voto para Haddad agora no segundo turno, porque eu tenho um ou outro. É aquilo que então, nós se eu estamos sou ele, não, falando. meu voto vai ser para Haddad. É aquilo que nós estamos falando aqui. A opção é livre, né? Porque na minha concepção, entre os dois, ele é o melhor. Ou é o menos pior, como queiram. Enfim, porque assim, o que eu quero é defender a democracia. Sabe? Eu acho assim que a gente tá aqui conversando hoje porque a gente tá numa democracia. Eu acho que se a gente se as pessoas ficam divulgando fake news, inclusive em Facebook, em redes sociais, é porque a gente tem uma democracia. A partir do momento que entra uma pessoa que ela é autoritária e que ela acha que tudo pode ser resolvido na bala, ou que ela acha que pode ser resolvido a briga, ou ela acha que pode ser resolvido da forma como ela quiser, para que ela se beneficie ela, a gente não tem mais uma democracia. E aí a gente vai, inclusive, pro vice do Bolsonaro. O vice do Bolsonaro, sinceramente, ele me dá mais arrepios que o próprio Bolsonaro. Porque esse cara, ele me dá mais arrepios que o próprio Bolsonaro. Porque o vice do Bolsonaro, ele é uma pessoa, assim, ele é muito autoritário. E eu percebo que, assim, ó, ou é 8 ou 80, e inclusive ele diverge ali com o Bolsonaro. O Bolsonaro tentou fazer ele dar uma baixadinha de bola, e ele respondeu pro Bolsonaro que ele não é anencéfalo, que ele tem opinião própria. Então é complicado isso aí. E aí? E aí como é que a gente vai ficar? Não esqueçamos que vice é vice. É vice. E o Temer tá aí para provar que vice é vice. Fica Temer, do jeito que tá, né? Bom, como tu disseste, eu estou, ele sim. Eu estou. E a Lidiane acabou colocando a opinião dela sobre o candidato, que não era o nosso foco, né, principal, mas então tu tem, né, o contraponto da Lidiane, assim como a Lidiane fez o contraponto a ti no começo. Na verdade, eu reconheço que o Bolsonaro tem essa coisa autoritária, de falar grosso, mas eu já vejo mais como um cara tosco, que não mede, que não tem aquele filtro, sabe? Eu prefiro um Bolsonaro que fala essas coisas e depois vai a público e diz, não, peraí, não era bem assim, é só a minha opinião, mas eu sou um presidente, eu sou um representante, eu não sou um ditador, do que aquele cara que sobe num palanque, fala que vai resolver a vida de todo mundo, vai deixar todo mundo bem, todo mundo com universidade, todo mundo estudado, mas lá por trás está roubando o nosso país. Está tirando de nós a nossa dignidade enquanto passa a mão na nossa cabeça. Eu prefiro um cara como o Bolsonaro, que é grosseiro e é politicamente incorreto, do que um cara politicamente correto que está fazendo a gente passar... A gente está há 16 anos nessa situação. Teve períodos bons, teve períodos péssimos. E a gente está numa situação onde 62 mil pessoas são assassinadas diariamente, anualmente no Brasil. Isso inclui pais de família, mães de família, gays, homossexuais, parará. O governo de agora, que está agora e quer se reeleger, está dizendo que vai acabar com isso. Mas é dentro do governo deles que está acontecendo isso. E estão culpando o Bolsonaro por um discurso de ódio que já acontece sem ele estar no poder. Então, para mim, eu prefiro um cara com o perfil do Bolsonaro do que um demagogo que tira minha dignidade por trás. E é o que eu me sinto agora, sem dignidade. Só deixa eu fazer um contraponto. O governo de agora é o governo que deu um golpe, né? Não, Lá não. em 2014 eles deram o golpe, eles feriram a Constituição. 2016. 2014. 2016. 2014 a Dilma assumiu isso, 2016. Eles deram um golpe na nossa Constituição, que é o que eu digo, por exemplo, o Bolsonaro tem o Mourão de vice, a Dilma tinha o Temer. Foi mal escolhido? Foi mal escolhido. Sabe? Eu acho que, enfim, foram alianças políticas. Só que assim, ó, o governo de agora não é a Dilma saiu, o PT aceitou democraticamente. Foi feito o impeachment, ok, democraticamente saiu a Dilma. O Lula tá preso, ok. O que a gente tem que ver a partir de agora é assim, o que é melhor para nossa democracia? É isso que a gente tem que ver. A gente não pode continuar partidarizando isso. A gente tem que ver o que é melhor para a democracia. O Bolsonaro falou numa entrevista que para receber doação de sangue, que ele não receberia de um homossexual. E tem essa entrevista gravada, sabe? Aí eu vejo homossexuais apoiando o Bolsonaro. Por quê? Porque ele é homofóbico. Essa coisa dele de família tradicional é aquela cultura antiga de que assim, ó, que homem e mulher, que homofóbico, que
Ele disse que se ele tivesse um filho, ele não gostaria de ter. E se ele tivesse, ele ia dar porrada, isso, exatamente, alguma uma coisa assim. Então, pra mim, é uma ideia muito extremista. E aí tu diz assim, não, daqui a pouco eu prefiro esse cara que ele fale, mas depois leve a público. Mas é o presidente do nosso país. Mas ele é um representante, ele não é um ditador. Mas eu acho que o Bolsonaro, ele é autoritário. E com autoritarismo vem a ditadura. Mas independente disso, eu acho que o que todo mundo precisa entender é que, assim, independente de eu estar ele sim e ela ser ele não, a gente quer a mesma coisa. Com certeza, um país melhor para que é um país melhor para todo mundo. Agora, eu vou fazer... As realidades de cada um e como cada um interpreta a realidade e a vida é o que define. A gente não precisa se odiar por isso. Agora, Com por certeza. exemplo, eu vou mostrar, pegando o gancho da Marcela sobre segurança pública, eu vou fazer um comentário que mostra a controvérsia dos votos dos eleitores brasileiros. Alckmin governou São Paulo, ou melhor, o PSDB governa São Paulo, o maior e mais rico estado brasileiro, há 24 anos. Lá, a criminalidade foi drasticamente reduzida. Governo estadual, governo do PSDB. Quantos votos o Alckmin fez como candidato a presidente do Brasil? Essa polarização que nós estamos vendo agora nos faz refletir um pouco. E, sinceramente, é um caso que eu não consigo entender. Eu não votei no Alckmin. E uma coisa que eu fico com medo, gurias, e eu acho que muita gente é igual a mim, está igual a mim, que toda vez que tu vai fazer um comentário sobre política, tu precisa te defender. Sim. Né? Então, quer dizer, eu tô falando bem do governo Alckmin em São Paulo, não porque eu sou do PSDB, mas, na realidade, eu não precisaria me justificar, porque realmente ele fez um bom governo. Ele, o PSDB, no quesito segurança pública, né? Sim. Então, é um partido que não tem nada a ver com a Haddad, muito pelo contrário. É a oposição. E também não tem nada a ver com o Bolsonaro. Nada. Eu acho que, Então, ele, ele criticou mais o Bolsonaro do que o próprio PT, Isso, né? mas o governo dele na área de segurança pública mostrou que São Paulo hoje tem índices de criminalidade muito baixos, né? Comparando com o tamanho do estado e a própria riqueza do estado, né? No próximo bloco nós vamos voltar a falar sobre opiniões diferentes.